Novamente, sejam bem-vindas e bem-vindos. O projeto foi aprovado em edital público em 2018 pelo extinto Ministério da Cultura. O Diálogos Contemporâneos realiza-se aqui em Brasília, no período de 26 de março a 14 de maio, em um total de 8 palestras, todas com entrada franca, às terças-feiras, aqui no Teatro dos Bancários, sempre às 19 horas. Todas as conferências e debates serão gravados e disponibilizados no Facebook, no site e no YouTube. Agradecemos a todas e todos que vieram prestigiar o projeto nesta noite. Aguardamos vocês nas próximas conferências e pedimos que convidem os amigos para que também possam participar. O ciclo de conferências Diálogos Contemporâneos conta com o apoio do Sindicato dos Bancários, da Secretaria Especial da Cultura do Ministério da Cidadania e do Cinecultura Liberty Mall. O projeto é uma realização da Associação Amigos do Cinema e da Cultura, com produção executiva de Dulcineia Miranda e direção-geral de Nilson Rodrigues. Convido para subir ao palco a Antônio Lassansi, doutor em Ciência Política pelo Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília, pesquisador do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, e professor da Escola Nacional de Administração Pública, a EAP, para fazer a mediação do debate. O tema da conferência desta noite é Internet e Tecnologia, Informação e Desinformação na Era Digital. E para falar sobre esse assunto, convidamos ao palco o escritor, coordenador do Monitor do Debate Público no Meio Digital e colunista da Folha de São Paulo, Pablo Hortelado. Convidamos para breves palavras de saudação a produtora executiva desta edição do Diálogos Contemporâneos e representante da Associação dos Amigos do Cinema e da Cultura, Dulcineia Miranda. Boa noite a todas e todos. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à sexta conferência do projeto Diálogos Contemporâneos, essa edição de 2019. Nossos agradecimentos muito especiais aos sindicatos bancários pela parceria. Agradecemos a todos vocês que estão comparecendo às conferências, estou vendo assim as pessoas repetindo, né, a cada terça-feira, e ao teatro, e as pessoas também que estão nos acompanhando pelas redes sociais. O projeto está tendo uma excelente aceitação, que comprova a importância de se realizar iniciativas dessa natureza, a urgência de se debater os grandes temas da atualidade. E o Diálogos Contemporâneos foi concebido exatamente para isso, para a gente construir canais de diálogo, reflexão e saídas para a realidade atual. Para tanto, nós estamos contando com a presença de grandes escritores brasileiros, né? E, por falar nisso, a gente tem a satisfação de contar nessa noite com a presença do cientista político especialista em gestão pública e professor Pablo Hortelado, que abordará o tema Internet, Tecnologia, Informação e Desinformação na área digital. E a conferência terá a mediação do doutor em Ciência Política, Antônio Lassansi. Acho que a gente vai ter uma bela noite aqui. Obrigada a todos, em nome da Associação dos Amigos do Cinema e da Cultura. Uma ótima conferência. Agradecemos a Dulcineia Miranda. Passamos agora a condução da conferência para o mediador desta noite, Antônio Lassansi. Olá, boa noite a todas, as pessoas aqui presentes. Sejam bem-vindas. Obrigado por prestigiar aqui esse momento, né? Não é fácil hoje em dia encontrar pessoas que estejam dispostas ao diálogo, cada vez menos pessoas dispostas ao diálogo. Eu quero concentrar
aqui essa fala inicial, basicamente para contextualizar a importância da pesquisa que o Pablo Hortelado, o grupo que ele coordena, as pessoas com as quais ele tem atuado, né, a importância que esse trabalho tem cumprido numa agenda de debate crucial para o país. Eu acho que não preciso gastar muita tinta para falar sobre isso. O Pablo Hortelado, como vocês já devem estar supondo pelo nome, é paulista, né, paulista e paulistano. É doutor em filosofia, a área que na semana passada foi definida pelo MEC como uma das que não geram, abre aspas, retorno imediato ao contribuinte. Vai ser descentralizada, né? É professor de gestão de políticas públicas na USP. É coordenador do monitor do debate político no meio digital e do grupo de pesquisa em políticas públicas para o acesso à informação, que a gente vai chamar aqui de GEPOPAI. E está colunista da Folha de São Paulo. Segundo o blogueiro de extrema-direita, Rodrigo Constantino, abre aspas, Pablo Hortelado é aquele esquerdista radical que finge ser um progressista moderado e que ainda quer definir o que é ou não é fake news nas redes sociais. Fecha aspas. Quando você vira, Pablo, verbete do Index do Rodrigo Constantino ou do Olavo de Carvalho, isso significa, a meu ver, duas coisas. Primeiro, que você não está entre aqueles que acreditam que a Terra é plana. Parabéns. Tem que manter isso, viu? Segundo, que você provavelmente está no caminho certo para prestar alguma contribuição importante para a sociedade brasileira, ou seja, gerar um retorno imediato ao contribuinte. Agora, o nome do Pablo Hortelado e a atuação do GEPOPAI estão associados a 3 episódios relativamente recentes que eu queria destacar aqui, salientar, que 3 episódios que se debruçam, né? 3 estudos que se debruçaram sobre episódios marcantes, verdadeiros divisores de água da política brasileira. Em 2013, o Pablo, junto com Helena Hilden Snyder e Luciana Lima, publicou 20 centavos a luta contra o aumento. Mesmo quem não leu o livro já deve ter sacado pelo título, né, que ele se refere às jornadas de protesto que varreram o país naquele ano, desgastaram profundamente o governo da presidenta Dilma Rousseff, que até então contava com uma popularidade invejável, e, né, a partir daquelas jornadas, nunca antes na história deste país, 20 centavos causaram tanto prejuízo, sem entrar aqui no inventário de culpas, né, sobre o ocorrido. Em 2016, 3 anos depois, na semana em que o Congresso decidiu pela destituição da presidenta Dilma Rousseff e sua substituição por Michel Temer, aquele que se tornaria mundialmente famoso como Mr. Fora Temer, o grupo coordenado pelo Pablo revelou que 3 das 5 notícias mais compartilhadas no Facebook eram falsas, algo que levantou um sinal amarelo aí dramático já naquela época. E em 2018, Pablo subscreveu com Cristina Tardáguila e Fabrício Benevenuto o artigo Fake News is Poisoning Brazilian Politics. As notícias falsas estão envenenando a política brasileira, artigo publicado no jornal The New York Times. O artigo chamou a atenção para o quanto que a falta de regulação da comunicação dos aplicativos de mensagem, principalmente o WhatsApp, estava transformando a campanha brasileira em um vale-tudo ao mesmo tempo manipulador, tétrico e escatológico. O artigo gerou uma grande preocupação, a meu ver, menor do que deveria ter gerado, porque no Brasil a falta de regulação da mídia tem sido uma constante desde o século passado, e por aqui espetáculos manipuladores, tétricos, escatológicos são eufemisticamente chamados há muito tempo de telejornais, programas de auditório e programas policiais. Com vocês, então, Pablo Hortelado. Bem, boa noite. Eu pensei que ia ter uma pista assim, mais específica do que eu ia falar, mas a gente estava tendo uma conversa.
um pouco antes, porque esse tema geral, desinformação, notícias falsas, polarização política, são termos muito interligados. Vou pensar um pouquinho aqui num caminho para a gente falar de todos eles de uma maneira organizada. Dá para ver? Dá para ver? Vou pensar num caminho aqui para a gente falar de todos eles de uma maneira organizada, aqui também não toma muito tempo, para a gente poder ter uma conversa depois de uma pequena exposição introdutória. Deixa eu começar. Eu acho que o jeito mais pedagógico de citar antes de falar de notícias falsas, desinformação, falar o que eu acho que está na raiz dos nossos problemas, os problemas políticos que a sociedade brasileira, não apenas a sociedade brasileira, vem enfrentando, que é o problema da polarização política. Então, vou começar fazendo uma definição bem didática de polarização política, que indícios empíricos que a gente tem que o Brasil está passando por isso, desde quando ele está passando por isso, e depois explorar alguns efeitos dele na estruturação do debate político brasileiro, da esfera pública brasileira. Bem, polarização política, existem uma série, várias definições de polarização política aí na ciência política, mas polarização política é um fenômeno de um antagonismo político exacerbado de tal maneira que ele concentra as posições políticas em dois polos. Essa, acho, mais ou menos, deve ser uma das definições mais consensuais. Outros efeitos de quando a gente tem polarização política, ou seja, quando as posições se estruturam apenas em dois polos, não necessariamente dois polos extremos, é que o debate passa a gerar uma dinâmica de negação automática do outro lado, de maneira de que tudo que um lado afirma, o outro automaticamente nega. E tudo que um lado nega, o outro lado automaticamente afirma, gerando uma espécie de tomada de posição automática e refletida, que causa grande estrago no debate público. Pois bem, a polarização política não é um fenômeno tão incomum no parlamento. Não é também tão comum, mas ele não é tão incomum no parlamento. Se a gente pegar, por exemplo, o padrão de votação nos parlamentos, até mesmo no parlamento brasileiro, a gente vai ver que nos anos 90, no início dos anos 2000, tudo que o PT propõe, o PSDB vota contra. Tudo que o PSDB propõe, o PT vota contra, tudo que o PT propõe, o PSDB vota contra. Uma coisa automática, mesmo que mais ou menos vá contra a sua posição, meio para prejudicar o adversário que está exercendo o poder. Esse tipo de padrão de comportamento no parlamento não é muito incomum. O que é bastante incomum, e é o que a gente está vivendo agora, é esse tipo de comportamento ter tomado a sociedade civil. Ou seja, se você quiser, a esfera pública, no sentido tradicional aí que a sociologia alemã dá, as pessoas que debatem assuntos públicos fora do Estado, que não são militantes políticos, não são burocratas, não são lideranças políticas, não são militantes, as pessoas da sociedade civil que discutem assuntos políticos, se interessam por assuntos políticos, essas pessoas estão polarizadas, ou seja, suas posições políticas meio se concentraram em dois polos. Não só se concentraram em dois polos, como entraram num processo de interação com esse tipo de negação automática da posição do outro. Quando a gente olha, esse é um fenômeno meio difícil de ser capturado, não é? Por exemplo, no Brasil, a gente não tem uma tradição de fazer pesquisas de opinião, pesquisas de atitudes políticas, de longa duração, que permita a gente acompanhar a evolução das posições políticas. Mas com as mídias sociais e a possibilidade de capturar dados públicos das mídias sociais, a gente consegue fazer o acompanhamento do debate político que pega um pedaço muito significativo da população brasileira. Como vocês sabem, hoje 70% da população brasileira, mais ou menos, tem acesso às mídias sociais de maneira regular e usa com uma intensidade muito elevada. Aí, a média de uso horário está por volta de 4 horas e meia por dia. Não é? Então, as mídias sociais elas são um instrumento, são um meio de comunicação que tem uma penetração muito relevante. As pessoas têm se expressado, não preciso dizer, politicamente por meio das mídias sociais. Por meio do monitoramento das mídias sociais, a gente consegue capturar várias características desse debate político, a maneira como esse debate político está estruturado.
As mídias sociais, elas fornecem dados públicos, forneciam, hoje já não fornecem mais depois do escândalo da Cambridge Analytica, a gente fala sobre isso daqui a pouquinho. Elas forneciam esses dados, a gente podia monitorar não apenas em tempo real, como a gente podia fazer estudos históricos. E quando a gente faz estudos históricos sobre a estrutura do debate político brasileiro nas mídias sociais, a gente vê que até primeiro semestre de 2014, a esfera pública brasileira não está polarizada. Como é que a gente sabe que a esfera pública não está polarizada? Porque a gente monitora o padrão de interação dos usuários com páginas políticas e ela não fica estruturada em 2 polos. Ela fica dispersa em 8 grupos interligados. Isso significa, por exemplo, até 2013, que um usuário poderia interagir com uma página feminista em 2013 e, simultaneamente, interagir com uma página anticorrupção. E esse comportamento não era nem um pouquinho desviante. Na verdade, essas 2 comunidades elas se encontravam, e os 2 clusters, né, esse amálgama de conexões, eles eram interpenetrados. Havia feministas anticorrupção em 2013. A partir de 2013, essa estrutura que é feita de comunidades que acompanham vários assuntos totalmente interligados, elas passam a seguir um padrão, elas vão se mudando quando a gente vai tirando fotos da interação das pessoas com as páginas políticas no Facebook, elas vão se desgrudando umas das outras e todas se amalgamando em 2 grupos. De maneira que as pessoas que interagem com políticos de esquerda passam apenas a interagir com as páginas políticas dos movimentos identitários, movimento negro, movimento feminista, movimento LGBT, páginas de direitos humanos e páginas de algumas organizações ambientais. Ao passo que, do outro lado do debate político, as pessoas que interagem com páginas de políticos de direita apenas interagem com páginas anticorrupção e páginas que pregam, que fazem exaltação da repressão e da violência policial. De maneira que a gente tem estruturado 2 campos completamente separados e pessoas que interagem com páginas dos 2 campos viram uma espécie de desvio estatístico. De maneira que a gente pode, acho eu que eu consigo dizer com alguma certeza, que a polarização política que estrutura a esfera pública brasileira é mais ou menos datada. Ele é um processo gradual que começa depois dos protestos de junho de 2013 e vai gradualmente se consolidando até o primeiro semestre de 2014. Desde então ela se estrutura e nunca se desfaz. Na verdade, ela se acentua e a gente vive nessa estrutura desde então. Aí vocês me perguntam por que é que a sociedade brasileira virou polarizada em 2014. E eu posso fazer uma exposição bem persuasiva a partir da história brasileira e, no entanto, por mais persuasiva que ela seja, ela provavelmente está errada. E ela provavelmente está errada porque, se eu tentar explicar isso por meio das reações ao impacto dos protestos de junho de 2013, eu não estou levando em conta que esse fenômeno não é um fenômeno brasileiro. E eu estou caindo num problema que várias pessoas, vários pesquisadores, vários analistas têm enfrentado o mundo afora, que é tentar explicar esse fenômeno por meio das histórias nacionais. Então, os americanos eles estão tentando explicar a polarização da esfera pública americana a partir do governo Clinton, normalmente, a maior parte da literatura americana. Os ingleses pelo Brexit. Os espanhóis a partir do processo do referendo da Catalunha. E assim por diante. Cada país está explicando a partir de um episódio nacional, mas não me parece razoável que esse fenômeno esteja acontecendo no mundo inteiro, não é? E que tenha para cada lugar uma explicação nacional. Tem que haver uma explicação internacional para esse fenômeno. Tem alguma coisa acontecendo em todo o mundo que esses episódios são uma espécie de gatilho a partir do qual a esfera pública se polariza, e ela não parece se despolarizar. Não é? A sociedade que vive esse processo há mais tempo que a sociedade americana está há muitos anos vivendo esse processo, e ela não dá o menor sinal desse processo se desfazer. Na verdade, a polarização política ela só se acentua por uma série de medidas empíricas. De maneira que, não vou tentar explicar,
porque eu acho que é um problema que ninguém explicou de uma maneira satisfatória, mas eu estou apenas constatando que a esfera política, o debate público, a esfera pública brasileira está polarizada. Ela está bem polarizada e ela tem dois polos, e esses polos estão estruturados em determinadas visões de mundo, e não apenas em determinadas visões de mundo, mas em dois argumentos que a gente, por influência aí do debate americano, a gente tem reduzido a expressão a duas narrativas. E essas duas narrativas, elas são bem simples, todo mundo conhece, porque elas ressurgem em qualquer almoço que a gente faça, que reúna a família e reúna o primo petista e o tio bolsominion, né? Quando eles começam a brigar, sempre emergem essas duas narrativas, todo mundo está cansado de saber. Uma narrativa diz o seguinte: o PT é uma gangue, uma quadrilha que se apossou do Estado brasileiro, assaltou o Estado brasileiro e ele é a fonte de todo o mal, né? Ele afundou o Estado brasileiro com a sua incompetência, com o saque dos cofres públicos, e é preciso limpar, expurgar isso, e não apenas expurgar eles do poder, como todos os seus efeitos que estão entranhados no Estado e na sociedade brasileira. Do outro lado, eu tenho um discurso antagônico a esse, que diz que esse primeiro discurso, na verdade, ele diz que ele aparenta ser anticorrupção, mas, na verdade, ele não é anticorrupção, ele é antissocial. Ele travestiria uma disposição antissocial de um discurso anticorrupção. Ele mascara a sua disposição antissocial de anticorrupção, que, na verdade, o que moveria esse discurso seria uma necessidade de barrar e de reverter os avanços sociais que o Brasil observou nos anos Lula ou nos anos das administrações petistas. E essas são as duas narrativas a partir do qual a gente explica uma quantidade enorme de fenômenos da esfera pública brasileira. A gente consegue reduzir a produção, praticamente tudo que é compartilhado. A gente fez um estudo aí, publicado numa revista acadêmica, pegou uma semana particularmente quente, 2 semanas de consumo de notícias, pega 100 notícias, 80 e tantos % dessas notícias podem ser reduzidas a variações, a ilustrações dessas duas narrativas, ou de adaptação dos fatos do dia a essas duas narrativas. O debate público ele virou muito concentrado nessas duas posições políticas, e essas duas posições políticas elas se reforçam cada vez mais, e elas ficam meio fazendo todo o debate público orbitar em torno de uma delas. Pois bem, como eu disse, eu vou deixar de lado por que isso aconteceu, só estou constatando empiricamente que ela está estruturada em 2 campos, que esses 2 campos eles são estruturados em torno dessas duas narrativas, e que, para alimentar essas narrativas, cada um desses 2 campos criou em torno de si uma quantidade grande de páginas políticas e de sites de notícias que se ocupam basicamente de traduzir os fatos do dia à luz dessas duas perspectivas e reduzir, portanto, o debate político a uma disputa dessas duas perspectivas e das duas visões de mundo. Então, todo dia, falando um pouquinho do nosso trabalho lá no laboratório da Universidade de São Paulo, a gente tem um projeto que é o Monitor do Debate Político no Meio Digital, na qual a gente monitora hoje 200 sites de tudo, né, que vão da grande imprensa, Folha, Globo, Estado, UOL, G1, Veja, etc., e toda a imprensa, ou pelo menos a maior parte, toda de maior expressão, imprensa alternativa de esquerda e de direita. A gente meio monitora tudo. Além disso, a gente monitora também todas as notícias compartilhadas pelas 1000 páginas políticas mais relevantes, com maior alcance no Facebook. O resultado disso dá umas 3.000, 3.500 notícias por dia. É isso que a gente monitora. Quando a gente olha para essas 3.500 notícias que o Brasil produz notícia para caramba, né? Todo dia a gente faz girar 3.000, 3.500 notícias por dia. Quando a gente olha para isso, e sobretudo quando a gente olha o que está no topo, o que é muito compartilhado no topo dessa lista,
ela é praticamente variações dessas duas narrativas. Tem muito pouca coisa que não é ilustração dessa. Como é que é possível que seja que tudo que a gente discuta de matérias políticas seja uma ilustração de duas narrativas que são muito simples, são meio até um pouco simplórias? Isso acontece porque cada um dos campos, isso não é um fenômeno brasileiro, é assim nos Estados Unidos, é assim em vários países europeus, é assim na Argentina, é assim na Bolívia, em vários países. O que está acontecendo é que cada um desse campo criou um ecossistema. Um ecossistema a gente chama a relação entre sites e páginas políticas, contas de Twitter, canais de YouTube. Criou um sistema, um ecossistema, uma metáfora biológica, né? Criou um ecossistema, não é, que se ocupa basicamente de todo dia traduzir o que é os fatos do dia para uma dessas narrativas. E aí eu começo a falar um pouquinho do fenômeno das notícias falsas. Então, suspendo aqui, vou fazer um pequeno parênteses. O tema de notícias falsas, ao contrário de vários temas do debate político, ele não é um tema que nasceu no mundo acadêmico, que foi apropriado pelo debate político, como muitos dos termos que a gente usa correntemente nasceram na academia, foram vulgarizados, foram incorporados pelo debate político, mas eles têm uma origem teórica, eles foram bem definidos, não é? E a gente pode recorrer a essas definições para explicar o termo. Não é isso que aconteceu. O termo fake news ele nasceu da cobertura da campanha eleitoral americana de 2016, da eleição que opôs Donald Trump e a Hillary Clinton, e ele nasceu para descrever um fenômeno, nasceu da cobertura jornalística, os jornais usaram esse termo, sites de notícias falsas, para se referir a blogs, que era o termo que se usava então, que estavam divulgando boatos sobre a Hillary. Então, para nomear a emergência e a centralidade desses blogs que estavam difundindo os boatos sobre a Hillary, se deu o nome de sites de notícias falsas. Logo, esse nome pegou, passou a ser adotado na cobertura jornalística, ele foi apropriado pela campanha da Hillary Clinton para descredenciar a campanha adversária, logo Trump se apropriou também do termo, e como vocês sabem, passou a designar de notícias falsas, fake news, a cobertura que ele considerava inadequada do New York Times, do Washington Post, da CNN. De maneira que esse termo, ao final dessa campanha, ele servia simultaneamente para nomear matérias da grande imprensa que a pessoa não gostava, então ela chamava de fake news, e servia também para nomear essa emergência de blogs que estavam fazendo notícias, que era um fenômeno razoavelmente novo, porque antes os blogs faziam opinião, e agora eles estavam fazendo notícias, eles estavam produzindo opinião na forma de notícias. Esse era um fenômeno novo. Pois bem, mas esse nome, ele era tão amplo que houve um debate enorme no meio acadêmico sobre se a gente mantinha esse nome, se ele servia para uma coisa, ou se ele se referia a coisas tão diferentes que ele não servia para nada. Ele não nomeava um fenômeno. E ele era muito difícil de você apalpar, de você circunscrever aquilo que você estava tentando definir. Por que ele era muito difícil de circunscrever? Porque, por exemplo, você falava, vamos definir notícias falsas como qualquer notícia que é factualmente falsa, que eu faço uma verificação jornalista em paralelo, e eu verifico que essa notícia é falsa, portanto, ela é uma fake news, uma notícia falsa. Pois bem, se você define assim, você mistura, para começar, você mistura o erro de apuração jornalístico com a mentira maliciosa, e você junta as duas coisas. Além disso, você pega o que é mentira, mas você não pega toda a gradação que leva à mentira. A distorção, a manchete sensacionalista, a manchete que está em desacordo com o texto, o fato que é tirado de um contexto, um fato que é exagerado. Todos esses procedimentos de distorção da informação e de desinformação, eles não são capturados por uma definição desse. Por outro lado, se eu olho para o lado malicioso, eu tenho um outro problema. Eu falo, não, são esses fenômenos, mas desde que eles sejam maliciosos, eles não são erros de reportagem. Não é que o jornalista errou, estava com pressa, ou por algum motivo ele informou mal o seu leitor. Nós estamos falando de um fenômeno na qual a pessoa fez de maneira maliciosa, ela teve uma intenção de enganar o público. Mas quando você abre um site, você não sabe da intenção da pessoa, você não tem como afirmar com certeza, com convicção, se aquilo é um erro ou se aquilo é
um uso malicioso, né? Algo feito com o propósito de enganar. De maneira que o fenômeno é bastante difícil de definir, bastante difícil de identificar. Mas eu acho que o principal problema desse tipo de abordagem é que ele não olha para aquilo que a gente está querendo enxergar. E aquilo que a gente está querendo enxergar, os chamados sites de notícias falsas, o que eles são, o tipo de fenômeno que a gente quer nomear, não se caracteriza pela mentira. Esses sites não fazem mentira. Pode pegar qualquer um desses que são descaradamente aqueles que não há controvérsia. Eles são preto no branco. Aqueles sites que têm toda a cara de serem maliciosos e eles fazem distorção, mentira, exagero a rodo. Quando a gente olha para esse site e você começa a observar o fenômeno, a característica principal dele não é a mentira. A mentira é ocasional. O que caracteriza esse fenômeno é que eles simulam jornalismo sem fazer. Então, eles vão ter uma manchete, eles vão ter um lead, vão ter um abre, vão ter aspas, vão ter toda a aparência de uma matéria factual jornalística. E, no entanto, eles não têm nenhum dos procedimentos jornalísticos. Nada do que foi feito é resultado da apuração jornalística. Não teve um jornalista que ligou e verificou aquela declaração, que pegou um documento e transcreveu aquelas aspas. Não tem procedimento jornalístico. Ele tem uma simulação, ele emula a forma jornalística sem nenhum procedimento jornalístico por trás. Mais do que isso, o grosso dessa produção se caracteriza por pegar algo que foi apurado por outrem, normalmente pela grande imprensa, e traduzir aquilo que foi apurado por outrem, né, e adaptando a uma determinada visão de mundo, selecionando qual fato vai entrar e vai deixar de entrar, destacando os aspectos que são mais positivos para uma determinada posição política. Na verdade, nem apenas para uma determinada posição política, para aquela narrativa. Fica adaptando os fatos e encaixando os fatos nas narrativas. O grosso do consumo, nós estamos falando de um consumo elevadíssimo. Nós estamos falando de 4 horas e meia, todos os brasileiros, 70% dos brasileiros, 4 horas e meia consumindo notícias loucamente. 50% dos brasileiros consomem notícias todos os dias. Todos os dias. Nós estamos enlouquecidamente consumindo notícias e a maior parte, vocês querem um palpite? Não dá, porque tem várias fontes. Chutaria, uns 80% aí do que a gente está consumindo é só esse esforço de traduzir fatos do dia e encaixar esses fatos nas narrativas, de maneira que nós temos um público que está continuamente alimentado para reforçar essas posições políticas polarizadas. Mas nós temos um segundo motivo pelo qual a polarização política e esses sites, que eu não gosto de chamar de notícias falsas, porque eles não estão mentindo. O que eles estão fazendo, o termo que está mais em voga aí na literatura, é sites hiperpartidários. Esses sites hiperpartidários não é porque eles são radicais, excessivamente partidários, é porque eles se ocupam de vender uma posição partidária e de encaixar os fatos numa determinada posição partidária. Esses sites hiperpartidários, eles têm uma outra característica a partir do momento que eles ganham proeminência no debate público. Como a gente está mudando de um sistema de comunicação que originalmente ele era de massa, ou seja, eu tenho um centro emissor e um monte de receptores difusos, como a televisão, como são as revistas, como são os jornais, para um sistema que é de mídia social, na mídia social, enquanto na mídia de massa a atenção é concentrada, na mídia social a atenção é difusa. Por exemplo, o caso mais importante, a TV. A TV, nós temos, a penetração da TV é mais de 90%, acho que é por volta de 95% da população tem acesso à TV com frequência, deve estar na ordem aí de 3 horas por dia. A atenção da TV está concentrada, como vocês sabem, num só canal, né? Porque o espectro é limitado, ele tem poucos canais, e um desses canais tem mais audiência que todos os outros somados, que é a Rede Globo. Então, a atenção, quando a gente está assistindo televisão, está extremamente concentrado num só canal. Nas mídias sociais não funciona assim. Um usuário médio de mídias sociais tem entre 200 e 300 conexões. De uma maneira que quando você abre a sua timeline do Twitter ou seu feed de notícias do Facebook, a sua atenção está dispersa em 200, 300 vozes. E cada um de nós está dedicando atenção para
para 200 ou 300 vozes diferentes, de maneira que a pluralidade de vozes que tem nesse ambiente é muito maior, em teoria. Eu digo em teoria porque, a partir do momento que a gente tem a polarização política, o que está acontecendo, na verdade, é redução dessa diversidade a duas posições. Mas como é que eu faço para essas duas posições se colocarem num meio de comunicação que tem essa estrutura? Para isso acontecer, eu preciso que a minha mensagem trafegue por esses universos fragmentados, onde cada usuário vê apenas 300 vozes, que é o fenômeno da viralização de uma mensagem. Como é que uma mensagem viraliza? Ela viraliza quando o receptor dessa mensagem ele se sente motivado a passar ela adiante. Sem esse fenômeno da viralização, qualquer mensagem morre na praia. Ela tem um alcance muito limitado. Mesmo um chamado grande influenciador, que tem muitos seguidores, não é? Uma mensagem tipicamente alcança 10% aí dos seguidores, não é? Ele posta, um grande influenciador no Facebook tem 2 milhões de seguidores, ela chega a 200 mil pessoas. É um fenômeno que não é muito relevante. Como é que ela chega a milhões de pessoas? Como é que ela consegue chegar a metade dos brasileiros? Ela consegue quando ela viraliza, ou seja, ela tem que ter determinadas características que fazem com que o receptor veja aquela mensagem e se sinta motivado a passar isso adiante. O que motiva num cenário político como o nosso? Mensagens que criam indignação, mensagens que criam medo e mensagens que geram entusiasmo. Em menor medida, normalmente é medo e indignação. Quando eu sinto medo e eu sinto indignação, aquela mensagem ela cumpre um duplo papel. Por um lado, ela reforça a minha posição política. E, em segundo lugar, ela me motiva a passar adiante. Fala, olha que absurdo isso que faz. Olha o que os outros estão fazendo. Olha a ameaça que está vindo contra nós. E esse sentimento é que faz com que uma mensagem atravesse esses universos fechados de 300 conexões, não é? E ela chegue em milhões de pessoas. A partir do momento que esse padrão se estabeleceu, de que as mensagens que eram politicamente carregadas, as mensagens políticas carregadas de emoção passavam a ter um desempenho maior nas mídias sociais, elas terminaram predominando nas mídias sociais e cumprindo essa função de agregar as vozes dentro de um desses dois polos. E é por esse motivo que, quando a gente analisa essas mensagens, ela tem essa dupla característica. Por um lado, elas são a encarnação de uma dessas duas narrativas e elas são carregadas de emoção sempre, normalmente medo e indignação. De maneira que o que acontece como resultado disso é não apenas que nós estamos polarizados em apenas duas posições políticas e a diversidade do debate público foi reduzida, na verdade, a duas vozes, como nós estamos num estado permanente de medo e excitação, porque sem esse medo e sem essa excitação, aquele sistema de comunicação não funciona, é um sistema de comunicação que vive de alimentar uma excitação permanente no seu público. Eu disse que eu não sei explicar a polarização, não gostaria de explicar a polarização brasileira a partir da história brasileira, a partir de junho de 2013, o que veio depois de junho de 2013, mas é óbvio que o gatilho brasileiro não é a causa eu acho que elas são estruturais. Tem algo acontecendo no mundo inteiro que está gerando esse fenômeno. Mas o gatilho brasileiro foi um processo de mobilização de junho de 2013. A partir do momento que a gente rompeu uma espécie de apatia que caracterizou a sociedade depois daquele pico de mobilização do final dos anos 70, início dos anos 80, houve um decréscimo de mobilização da sociedade brasileira. Quando a gente retomou e ultrapassou, né? Nós fizemos agora, semana retrasada, uma pesquisa com eleitores. Outra coisa, sobre Bolsonaro. Mas a gente perguntou para as pessoas participação em protestos, uma pesquisa de âmbito municipal. 30% dos paulistanos participaram de um protesto de 2013 para cá. 30%. 1 de cada 3 paulistanos participou de um protesto de rua. É um número completamente distante de qualquer... Não dá para comparar historicamente com nada que nós vimos. Se a gente pega dados da sociologia brasileira, dos anos 70,
início dos anos 80, nós estamos mobilizados 5 vezes mais do que naquela época, que a gente já considerava que era o auge da mobilização. Época do novo sindicalismo brasileiro, dos movimentos contra a caristia, das associações de bairro. Nós estamos 5 vezes mais mobilizados do que naquela época. É uma coisa absurda. A gente vê notícias, 50% da população vê notícias políticas todos os dias. Nós estamos completamente obcecados pelos problemas políticos e alimentados por um sistema de informação que se ocupa basicamente de reforçar a narrativa e nos causar medo permanente, de maneira que a gente permaneça preso a 2 pontos de vista e o debate público fica completamente travado. Alguns dos efeitos dessa estrutura é um sentimento permanente de angústia, porque a partir do momento que você que só tem dois pontos de vista, e esses 2 pontos de vista eles são mutuamente considerados monstruosos, um pelo lado do outro, o sentimento de frustração ele é contínuo. E esse sentimento de frustração ele precisa ser contínuo, porque, do contrário, esse sistema de comunicação não funciona. As mensagens não trafegam se as pessoas não tiverem politicamente... se o conteúdo emocional da mensagem não for carregado. E é por esse motivo que a gente está em sofrimento psíquico permanente. Os 2 lados estão sofrendo, porque os 2 lados consideram o lado monstruoso. Uma coisa curiosa do debate político brasileiro, que é diferente, por exemplo, do debate político americano, é que a descrição dos 2 campos ela não é coincidente. É uma coisa curiosa. Então, vocês pegam, por exemplo, a esquerda. A esquerda ela se define como campo que defende a justiça social, combate à desigualdade e a justiça social. O que ela enxerga no seu adversário? Ela não enxerga no seu adversário o que o adversário se entende. Ela projeta no adversário a negação dela. Ela acha que o adversário da esquerda é antissocial, é antipobre. O outro lado, ele se define essencialmente pelo combate à corrupção. E o que ele atribui ao outro lado? Ele diz que o outro lado é corrupto. Ele não diz que apoia políticos como ele acha que o outro lado é corrupto. De maneira que esses 2 lados, cada lado acredita que o outro lado é o anti-eu. E essa estrutura é uma estrutura não coincidente. O lado anticorrupção se define como anticorrupção, mas ele é visto pela esquerda como antipobre. E a esquerda se define como defensora da justiça social, mas é definida pelo outro lado como corrupta. É uma definição antagônica que não é coincidente. Cada lado acha que o outro quer destruir a si, quer destruir o seu campo. É a negação do seu campo, sendo que o outro lado não é. O lado anticorrupção ele é anticorrupção. Ele pode também acessoriamente ser antissocial, mas embora essas definições estejam convergindo, recentemente a gente pode falar sobre isso, mas originalmente ele não era antissocial, assim como o lado da esquerda também, ele não é pró-corrupção, né? Mas ele está sendo empurrado, esses 2 lados estão sendo empurrados. Por que eles estão sendo empurrados? Porque a partir do momento que eu tenho um processo de polarização, as pessoas dentro do meu campo, que elas são percebidas como as pessoas que causam mais dano no campo opositor, elas se promovem no meu campo. Claro isso? Então, se eu sou uma pessoa de esquerda e o campo anticorrupção me odeia, o fato do campo anticorrupção me odiar me promove no campo de esquerda. O resultado disso é que a caricatura que cada lado faz do outro termina sendo promovida dentro do outro. E é por esse motivo, acho eu, que a gente terminou num processo eleitoral, no nosso último processo eleitoral, cada lado defendendo a caricatura do outro. Então, o lado anticorrupção falou, está vendo, vocês, Lula livre, estão defendendo a corrupção. E o outro lado falou, está vendo, vocês, anticorrupção, estão defendendo o fascismo. A gente virou a caricatura, um virou a caricatura do outro, porque esse processo é um processo que vai degradando e tornando monstruoso cada um dos lados. Nossa, eu falei um monte de coisa polêmica. Eu acho que eu vou parar por aqui. Muito bom, viu, Pablo? Eu já vou fazer 3 comentários com perguntas associadas aí. Enquanto isso, fazer aquele aviso para que vocês façam as perguntas aí por escrito, nesse meio tempo que eu falo
faço breves comentários. Vou começar justamente pelo final da fala do Pablo, que me parece que tem um problema aí me corrija se eu estiver enganado, Pablo. O tempo inteiro você falou em polarização. Eu não vi em momento algum você falar em extremismo. Me parece que isso é um problema. Por quê? Porque nós presenciamos em vários países democráticos situações de polarização sem extremismo. Pode até ter extremismo, mas o extremismo não ganha a dimensão que ganhou, por exemplo, no Brasil e que ganhou agora a partir do governo Trump. Para pegar alguns exemplos, vou pegar um exemplo aí bem claro, o sistema político inglês. Quando os nazistas destruíram Westminster, terminada a guerra, um pouco antes de terminar, já se estava reconstruindo o parlamento britânico e se colocou uma questão de se o parlamento deveria ser reconstruído da forma como ele era, uma construção secular, de muitos séculos atrás, construída muitos séculos atrás, ou se deveria dar lugar a um novo parlamento, a uma nova construção arquitetônica com um novo modelo, inclusive de disposição dos parlamentares. E aí estava muito em voga, já na Europa, já há algum tempo, algo parecido aqui com o Teatro dos Bancários. Desde a Revolução Francesa você tem isso aqui, praticamente. Esquerda, centro e direita, ou esquerda, centro e direita, para ninguém ficar bravo comigo aqui nessa comparação. E aí prevaleceu a posição do Churchill, que dizia o seguinte: vamos reconstruir Westminster tal e qual ela sempre foi, não por uma questão nostálgica, não por um tradicionalismo, porque para nós, e eu acredito que para nós conservadores e também para vocês trabalhistas, e os trabalhistas apoiaram essa ideia, é muito importante que a gente saiba de que lado está. E é muito preocupante que um representante do povo eleito por um lado possa, num plenário, passar sem a mínima cerimônia de um lado para o outro, sem que ninguém perceba isso. Você tem um sistema político definido, direita, esquerda. Obviamente que a partir dos anos 80, 90, principalmente o Partido Trabalhista, a partir do Tony Blair, essas diferenças aí deixaram de ser tão diametrais assim, mas não necessariamente a polarização é ruim. Pelo contrário, a polarização faz parte do debate político e ela é importante para o debate político porque ela deixa mais claras as diferenças, ela facilita, ela resume, ela deixa uma etiqueta mais visível nos candidatos para antes deles se tornarem representantes. O problema é o extremismo. E eu não vi o extremismo, queria saber onde é que está o extremismo na sua equação. O Krugman, faz 1 ano e meio, 2 anos, ele escreveu um artigo no New York Times falando, gente, pelo amor de Deus, já está na hora da gente parar de ficar chamando o Trump de populista, disso e daquilo. O cara é um extremista de direita. Então, o Bolsonaro não é só alguém da direita, é alguém da extrema direita. O que caracteriza o extremismo de direita ou o extremismo de esquerda? Para pegar as definições clássicas aí do Norberto Bobbio na direita e esquerda, ou seja, o desapreço à democracia, o uso da violência como meio de fazer, essencial de fazer política, a transformação do adversário em inimigo interno contra o qual você trava uma guerra de vida e morte. Essa é uma diferença diametral, então, que eu acho que tem que ser posta na equação. Então, me parece meio desequilibrado você pegar um partido que a gente tem que ser muito benevolente para dizer assim, um partido de esquerda, como o PT, a gente poderia caracterizar o PT como partido de centro-esquerda, mas vamos caracterizá-lo como partido de esquerda. E dizer assim, é o outro polo do bolsonarismo que tem uma outra configuração. Chamemos isso de fascismo ou não, que aí podemos avaliar se há ou não um exagero, mas, enfim, eu queria que você dissesse o lugar do extremismo nessa sua equação. Segundo, achei importante você dizer, é fácil e ao mesmo tempo difícil definir fake news, porque fake news é algo que é falso, mas
se eu entendi bem o raciocínio, se a gente banalizar demais, a gente perde a essência do negócio. E eu concordo com isso, porque, a rigor, Papai Noel é fake news, toda a mitologia grega é fake news, são notícias falsas, são notícias que não têm fundamento. Mas não são fake news, não são fake news, né? Não são notícias fabricadas, verdadeiras ou verossímeis, porque aí muitas vezes a diferença não precisa ser tão clara, para produzir um efeito político claro contra um determinado adversário. E aí me parece que historicamente mesmo, vamos pegar lá na Revolução Francesa, quando a gente tem uma das peças fundamentais, um dos ingredientes fundamentais da Revolução Francesa era o jornal O Amigo do Povo, do Marat, né, que foi morto aquele famoso que foi morto numa banheira, tem um quadro dele sobre isso. O Marat era alguém que vivia próximo ali do centro de Paris, a porta dele estava sempre aberta, ele recebia quem quer que fosse com alguma boa notícia, e a notícia fosse verdadeira ou fosse boato, ele publicava. O Amigo do Povo era um jornal de futricas. Foi fundamental para a Revolução Francesa. Não é à toa que ele morreu assassinado por uma camponesa que achou que o mundo francês que ela vivia estava desmoronando por culpa do Marat. Então, me parece que desde então a gente pode ver algum sinal de fake news a partir dali, umbilicalmente relacionado ao surgimento da imprensa e a esse transbordamento de uma imprensa na política, uma imprensa que quer interferir na política, que quer ajudar a que o resultado da política seja um e não outro. Outro caso clássico de fake news, o incêndio do Reichstag, que aí não foi algo produzido por uma imprensa, mas foi algo que obviamente teve uma repercussão, né? Ou seja, se pegou um militante do Partido Comunista Alemão, aliás, se pegou um comunista polonês, se torturou ao ponto de ele falar que jumento era coelho ou qualquer coisa, e ele falou, não, fui eu que taquei fogo no parlamento, e nos anos 60 essa história foi desmontada por pessoas que disseram, não, nós fazíamos parte do aparato nazista, do partido nazista, a gente levou esse cara para dentro do parlamento e nós prendemos, não, nós levamos ele para lá, para ele ser pego na prova do crime a partir dali. Ou seja, um caso claro de que você cria uma situação para gerar um resultado político. Me parece que isso, de fato, deveria ser caracterizado dessa maneira. Então, eu te pergunto também, essa digressão é justamente para fazer a seguinte pergunta. Embora a gente não possa banalizar o conceito de fake news, será que a gente também não deveria não correr o risco de relativizar demais? Você citou as páginas aí que 80%, 90% do que elas produzem não são fake news, são coisas que não combinam muito com o jornalismo. Mas tem lead, né, tem notícia, muitas coisas são até verdadeiras. Óbvio, você não pode gastar a sua fonte. Você tem que separar determinadas situações para o momento exato. Mas será que, ao fazer isso, quantitativamente, o pessoal não vive de fabricar fake news, a gente não relativiza demais o papel que talvez elas cumpram, ou seja, esse pessoal vive o tempo inteiro alimentando uma audiência para a qual essa audiência tem que ficar absolutamente atenta e conectada, para no momento exato dizer, agora é a hora, é isso aqui que a gente deve fazer, né? Então, queria fazer esses dois comentários e aí você fica livre, se quiser, para já responder, ou eu passo aqui para a leitura das perguntas. Eu acho melhor eu responder, senão eu vou esquecer. Melhor, e aí eu vou lendo também, seguir a orientação de separar as perguntas por temas aqui para ficar em bloco. Tá bom. Então, a primeira questão era relativo... Não, com certeza. Eu acho que eu fiz questão de falar que a polarização política não são em dois extremos, né? Polarização são duas posições. E a tendência, as esferas públicas que têm sido polarizadas ultimamente, normalmente estão polarizando em posições extremas à direita e no centro à esquerda. Está assim no Brasil, aconteceu assim na Inglaterra, aconteceu assim nos Estados Unidos, tem sido esse o padrão. A polarização política não diz respeito, ela não é a polarização nos dois extremos. Apesar de, então concordando contigo,
discordando com você sobre o papel positivo da polarização. Tem um debate longo, né, a ciência política, se a polarização da sociedade civil, né, ela é positiva ou negativa, e os que defendem que ela é positiva são justamente isso, que os campos são bem marcados, que as ideologias são melhor definidas, não é que o eleitor ele vê contrastes mais claros, não é? E esses seriam, digamos assim, as virtudes políticas e até democráticas, né? O embate é mais explícito. Mas o que acontece, na verdade, a meu ver, para além dessas virtudes, é que a esfera pública se empobrece, porque, na verdade, é impossível ter posições de... Tem uma posição de esquerda e tem uma posição de direita, e a divergência ela não é tolerada. Ela não é tolerada. Qualquer posição ela é tragada para o centro desses dois polos, e ele é um processo de redução da diversidade do debate político. Ele não é um processo de enriquecimento, de ampliação democrática, porque eu tenho um embate mais claro. Na verdade, é um grande empobrecimento na qual eu tenho apenas duas posições e eu tenho posições automáticas. O fato, quando a gente olha e faz aquela análise das posições de rede, que era possível no passado eu ser feminista e anticorrupção, essa posição desapareceu. Se existe alguma feminista anticorrupção, eu tenho certeza que ela é um desvio estatístico, mas ela não era um desvio estatístico, era uma posição relativamente comum em 2014, e ela desapareceu, e tinha as que eram anticorrupção e as que não se importavam com o tema da anticorrupção. Essa possibilidade de eu combinar posições e eu tenho uma diversidade na qual as pessoas tomam posições caso a caso, podendo refletir sobre cada uma delas, desapareceu, porque eu tenho esses alinhamentos automáticos, na qual, se eu sou de esquerda, eu sou Lula livre, eu sou feminista, eu sou antirracista, e assim por diante. E se eu sou de direita, eu voto no Bolsonaro, eu sou a favor da pena de morte, sou contra a legalização do aborto. E eu compro tudo, são dois pacotes. Não é? E tudo que toca, tudo que o debate polarizado toca, ele joga para um, ele divide tudo em dois, e as posições são rapidamente alinhadas. Eu acho que esse é um empobrecimento grande da esfera pública. Na verdade, a gente deixa de refletir sobre os assuntos, a gente toma posições automáticas de acordo com a nossa identidade política. A segunda questão era o quê? Eu já esquecia duas, imagina quatro. A banalização versus a relativização do conceito de... Sobre o conceito de fake news. Então, eu não gosto do conceito, a gente não usa, embora o Rodrigo Constantino diga que eu não gosto, não uso, nunca escrevi sobre. Eu sempre faço questão de pontuar que não é um termo que eu acho que... Porque o que eu acho que está acontecendo não é que a gente está tendo um fenômeno de difusão de notícias falsas, no sentido de notícias que são factualmente inverídicas. Embora isso esteja acontecendo também, mas isso não é o preocupante. O preocupante é que o nosso consumo de notícias está concentrado, mesmo na grande imprensa, isso não é um fenômeno da imprensa alternativa, mesmo na grande imprensa, em notícias que confirmam posições políticas já tomadas. E a gente só consome notícias que confirmam as posições que a gente já tem. A gente não consome notícias que causam, digamos assim, um mal-estar cognitivo, que atrapalham a minha identidade política. A gente despreza e a gente qualifica elas de fake news, que é feito pelo adversário. E para mim, esse é o problema. A gente tem constituído ecossistemas inteiros que se ocupam diariamente na produção de centenas ou de milhares de notícias, não é, que emulam o procedimento jornalístico sem fazer o procedimento jornalístico, e consiste basicamente de adaptar os fatos do dia a uma determinada posição política, reforçando as nossas posições e nos assustando com a posição do adversário, nos assustando e nos indignando com a posição do adversário. Ok, bom, eu vou tentar fazer um mix aqui Tentei mais ou menos separar em blocos. Tem um primeiro bloco aqui. Vou ler as perguntas, né? Algumas estão um pouco mais longas, mas... boa noite, você falou um pouco do... Esse aqui, quem foi? Não. Laura, professora Laura. Você falou um pouco do fato de dois lados polarizados serem promovidos a partir da leitura caricata do lado oposto. Contudo, eu gostaria que você comentasse qual o objetivo de uma rede que está fora das redes sociais, como a Rede Globo, passar mais de 15 minutos no Jornal Nacional, falando da questão polêmica em torno do blog antagonista. Eu assisto por acaso, fiquei impressionada
que nesses 15 minutos os apresentadores falaram pelo menos 20 vezes o nome antagonista. Para mim, que sou de esquerda, isso me pareceu uma promoção com claro intuito de alimentar a audiência do tal blog. O que você diria sobre isso? Deixa eu passar outras que são relacionadas a isso, a questão dos meios de comunicação, né? Na sua análise, a regulação dos meios de comunicação, com foco sobre a concentração da grande mídia nas mãos de poucas famílias, poderia contribuir para diminuir os extremismos ou a polarização? Pergunta da Ana. A Globo passou anos a fio difundindo que o PT era o partido mais corrupto do Brasil e Lula chefe de quadrilha. Ela utiliza todas as técnicas do jornalismo, mas faz política e propaganda. O que a Globo faz é jornalismo e não fake news? Mansur, que é jornalista. Essas três aí para... Tá, elas são bem... Se vira. Não, tudo bem. Eu acho que o problema da concentração dos meios de comunicação e da tomada de posição, da prática de um jornalismo que não seja equilibrado, é um outro problema que se soma a esse, só para separar. Eu acho que é um problema, eu acho que um sistema de comunicação sadio ele é plural, ele não é concentrado, ele tem várias visões concorrentes, não é? Permitindo ao cidadão se informar por canais, não é? que expressam visões de mundo diferentes. Mas eu acho que esse é um outro, eu não mencionei esse porque ele não é o assunto aqui que a gente está discutindo, mas obviamente me parece que é um problema que precisa ser corrigido. Não sei se resume. Aqui perguntas um pouco mais conceituais aqui sobre o papel dos intelectuais também. Qual a sua posição sobre a psicopolítica? Não acha que a polarização dos discursos... Sobre o que é política? Psicopolítica. Não acha que a polarização dos discursos em nível global está relacionada à capacidade de retroalimentação das redes, através dos algoritmos, compreender a forma como os cidadãos se comportam em rede, até frente a decisões não conscientes? Dandara Lima, que é jornalista. Sinto haver, aqui o Álvaro Couto, sinto haver uma desvalorização do conhecimento, principalmente nas ciências humanas, sendo reduzidas à opinião. Como isso te afeta como professor, assim quanto como filósofo? O viés da confirmação reforça nossas posições. Você entende que essas bolhas reforçadas pela internet podem ser o gatilho internacional desse movimento de polarização? Então, a pergunta do Álvaro, que é estudante de jornalismo. E essa aqui é bacana também. A academia brasileira não está sob efeito de uma anestesia extrema? Continua intramuros? Francisco Paiva. Tá bom, peraí. Então, uma das explicações que estão rodando aí, que explicaria esse fenômeno, é o fenômeno das bolhas, né? Bolhas, um teórico americano forjou esse termo para... Quando a gente usa a mídia social ela não pega as nossas 300 conexões e ordena elas em ordem cronológica. Ela tenta inferir, por meio de padrões, não é, as postagens que ela supõe, que ela acredita que vão nos agradar. Isso faz com que, quando você abre a sua mídia social, seu Twitter, seu Facebook, seu Instagram, a gente veja primeiro postagens que são mais parecidas com a gente. Isso são as chamadas bolhas, na qual a gente presta atenção só em coisas que são parecidas. Existe toda uma linha de argumentação que diz que a polarização política seria reflexo desse fenômeno. Ou seja, a gente está há muito tempo nas mídias sociais, a gente está mesmo, está mais de 4 horas por dia nas mídias sociais, e a gente só está lendo gente que é muito parecida com a gente, e o resultado disso seria um reforço da nossa identidade. No entanto, as pesquisas empíricas aí não mostram muito isso. Primeiro, que esse efeito de reforço ele não é menos acentuado do que se acredita, e quando a gente compara a nossa relação offline com a relação nas mídias sociais, ela é fora das mídias sociais a gente tende a conviver com pessoas parecidas com a gente de maneira ainda mais intensa do que nas mídias sociais. É claro isso? Então, por exemplo, se você é um cara de esquerda, você só sai com amigos de esquerda, você sai para jantar com amigos de esquerda, você
Você só convive com pessoas de esquerda, o ambiente de trabalho de pessoas de esquerda, a sua região onde você habita de gente de esquerda, mais intensamente do que a presença de gente de esquerda na sua timeline, no seu feed de notícias. Então, eu acho, os dados não são... Então, tem um monte de pesquisa em curso, mas as poucas pesquisas que têm dados indicam isso. Então, eu acho que isso é uma característica nossa, não acho que o grande vilão. Agora, o que eu acho que as mídias sociais estão impactando nisso são essas duas características. Primeiro, para uma mensagem viralizar, ela precisa ser carregada de emoção. Isso está fazendo com que a gente esteja muito assustado e a gente esteja muito engajado. E eu acho que isso está nos empurrando para os grupos políticos que organizam determinadas posições, não é? E são capazes de controlar esses fluxos de informação, estão nos empurrando. A estrutura dessas formas de comunicação está nos empurrando para posições polarizadas. E tem um outro elemento, que é a nossa capacidade de mensurar a resposta a determinadas posições políticas. Então, por exemplo, cada vez que a gente faz uma postagem, ela é análoga, se vocês quiserem, no convívio pessoal, a você falar uma determinada coisa, né? Então, quando você sai à rua e você vai interagir com outras pessoas, você fala algumas coisas e você tende a inferir a resposta das pessoas por meio da reação facial ou mesmo a reação direta do que as pessoas te respondem. Nas mídias sociais, eu consigo realmente mensurar quantitativamente o efeito das minhas respostas. Então, eu sei que quando eu estou tomando uma posição política e eu tomo uma determinada posição política que é muito popular, eu consigo mensurar a popularidade da minha posição política. Eu falo, se eu escrevo tal coisa, eu tenho 300 likes. Se eu escrevo tal coisa, eu tenho 4 likes, eu não tenho like nenhum. E essa capacidade de mensurar a resposta faz com quem se organiza politicamente, consiga empurrar, consiga dar linha política para essas posições, porque eu consigo premiar com reputação as posições políticas que são muito populares. E elas não são espontaneamente populares, elas são politicamente. Eu posso organizar politicamente a recompensa de determinadas posições políticas. E esse fenômeno, a partir do momento em que ele começa a se estruturar, ele entra numa espécie de bola de neve, na qual posições que são muito alinhadas, elas são muito recompensadas com popularidade. E a pessoa que recebe essa popularidade também distribui essa polaridade. O efeito disso é a redução das posições, porque as pessoas querem ser populares, elas querem agradar os seus pares. E o resultado disso é a redução da diversidade para as posições que são contempladas com a reputação dos pares, que são as duas posições polarizadas. Eu acho que esse processo, eu acho que a capacidade que a gente tem de mensurar a resposta por meio de likes e a própria dinâmica de viralização por meio de mensagens carregadas de emoção são, para mim, mais importantes do que as bolhas. Eu acho que você respondeu aqui a pergunta que a Madalena, que a jornalista, tinha feito. Eu tinha colocado num outro bloco, em que ela coloca, né? Noto que muitas pessoas se afeiçoam às fake news e reproduzem mesmo sabendo que estão erradas. Como explicar isso? Acho que, de certa forma, você deu uma explicação. Tem uma chuva de perguntas aqui relacionadas a o quanto que esse fenômeno da polarização e da alimentação do extremismo é ou não alimentado por setores econômicos, e o papel aqui da figura do Steve Bannon, né? A questão da polarização do extremismo está sendo fomentada pelo sistema econômico, né? Este sim, o verdadeiro partido político econômico. Alguém que não se identificou. Então, peraí, cara, eu vou esquecer tudo. Quer mais uma? Não, essa aqui é sobre... as outras são sobre Steve Bannon, que eu acho que é a mesma coisa, né? Sistema econômico alimentando extremismo. Steve Bannon é algo parecido. Pergunta da Mariana, tem interesses econômicos ou políticos? Como você avalia a força do poder econômico de Steve Bannon e dos financiadores das redes de think tanks? Né? Outra aqui que pergunta dos irmãos Koch também, né? E mais ou menos nessa linha, né? A pergunta do Luiz: foi identificada a origem desses movimentos de polarização? A história dos irmãos Koch é real? Né? Irmãos Koch, Steve Bannon e a grande articulação do sistema econômico por trás disso, de alguns
setores aí do capitalismo? Resposta honesta, não sei. Resposta palpite, agora palpite, né? Porque dá uma resposta assim qualificada. Eu não sei. Não sei. As evidências aí que estão aí não mostram nada. Eu acho que não tem nada disso. Para ser muito sincero, eu acho que não tem nada disso. Vários pesquisadores que estudam isso, a gente olhou com lupa para ver se tinha influência estrangeira, se tinha papel de dinheiro, de impulsionamento. Não acho que esse fenômeno aí tem uma articulação por trás. Não há, meu palpite, tá? Estou falando que eu não sei porque vai que tem aí uma evidência que está escondida que ninguém desvelou. Com base no que eu tenho, que eu observo, que eu estudo, que a gente observa, não vejo nada. Não acho. Acho que o Steve Bannon não está por trás, Cambridge Analytica não está por trás, os irmãos Koch não estão por trás. Eu acho que são fenômenos espontâneos da sociedade brasileira. O que mostra que essa responsabilidade é nossa. A responsabilidade por essa merda que está aí é nossa. Nós somos corresponsáveis. Não tem atores maliciosos que estão nos manipulando, não. É nós. Porque se a gente não ficar apertando o botão de compartilhamento, essas coisas não se difundem. Nós somos corresponsáveis. Todos nós. Tá. Aqui perguntas que buscam aí uma luz no fim do túnel, se é que isso existe, né? Existe alguma possibilidade de chegar ao caminho do meio em relação a essa polarização? Que tipo de vias são necessárias para isso? No mesmo sentido, né? Quer dizer, a professora Shirley, sabemos que lidar com fake news é algo inescapável. Há procedimentos básicos para identificar uma notícia falsa. Esse fenômeno da polarização política é mundial, vários países estão vivendo esse processo. Existem países que conseguiram sair dessa polarização. Se existir, você pode falar sobre. Ou seja, tem luz no fim do túnel? Se tem, quem é que está apontando essa lanterna? Então, que eu saiba, não. O país que está mais antigo nisso é os Estados Unidos, nenhum sinal dele sair dessa polarização. Eu vou dizer mais, a gente não tem muito dado para comparar historicamente com processos passados. Mas a coisa mais parecida, polarização da sociedade civil com mobilização dos dois lados, é um fenômeno muito raro. Eu vou dizer quando que teve. Anos 30. Anos 70, teve muito debate político acalorado. Não teve polarização, até onde eu vi as evidências dos estudos, não teve polarização da sociedade civil. E não teve mobilização do outro lado. A gente conta nos dedos, teve uma marcha de Deus contra a liberdade, teve uma passeata no final de maio de 68. Na França, uma passeata. Não é agora. Agora tem bloqueio de rua, tem boicote, tem manifestação, tem movimento de esquerda e movimento de direita. O único momento em que a sociedade civil teve polarizada e mobilizada dos dois lados que me ocorre, que eu já vi referenciado na literatura, é os anos 30. Por isso que me parece muito preocupante, porque os anos 30 não terminou muito bonito, né? Eu acho bastante preocupante, não sei a solução, mas me preocupa bastante a maneira para onde a gente está empurrando. Tem umas perguntas aí perguntando por que as pessoas acreditam. E eu acho que a gente devia fazer um pouco de esforço do nosso ponto de vista, olhando para o outro e fazer um pouco de autocrítica. Eu quero crer que aqui a maior parte das pessoas são de esquerda, suponho eu. Sim? Então, faça um esforço. A maior parte das pessoas de esquerda acredita que o Bolsonaro tem pouco compromisso com a democracia, que no limite ele pode, se é que não planeja, forçar e pôr fim à democracia brasileira. Nos meios bolsonaristas, isso é tão ridicularizado quanto a tese da Ursal. Eu tenho certeza do que eu estou falando. Nos meios bolsonaristas, essa tese de que o Bolsonaro vai dar um golpe de Estado, vai acabar com a democracia, vai tomar o poder pela força, ela é ridicularizada da mesma maneira que as pessoas de esquerda ridicularizam a tese da Ursal. Para cada uma das convicções da esquerda em relação à direita, a direita tem... É surpreendente. É que elas são diferentes. Os fenômenos de esquerda e direita não são apenas invertidos, né? A direita é mais extrema, a esquerda é bem mais moderada do que a direita. Tem um monte de diferenças. Os sites hiperpartidários de esquerda são feitos por jornalistas, os sites hiperpartidários de direita são feitos por jornalismo cidadão. Tem diferenças, mas o processo, mas também tem características muito semelhantes. Por exemplo, deixa eu ver uma coisa muito absurda aí que a direita
Tem um monte de coisa. A gente mediu, por exemplo, em manifestações anticorrupção, tem do kit gay, a gente pegou um monte de boatos que estavam circulando na época das eleições da Dilma e mediu nos grupos anticorrupção. Dilma trouxe 50 mil haitianos para votar nela, o PCC é o braço armado do PT, Lulinha é o dono da Friboi, todos esses aí que você... Dá tudo mais de 70% de aceitação entre pessoas mobilizadas com altíssimo nível de instrução, 80% de nível de ensino superior, de pessoas com nível superior. Mas na esquerda também dá, é que as da esquerda são diferentes, tem a ver com a maneira como a esquerda se estrutura. Elas normalmente são crenças de que junho de 2013 foi armado pela CIA, o Sérgio Moro é filiado ao PSDB, não houve facada no Bolsonaro. Todas essas crenças elas são amplamente compartilhadas pela esquerda. Elas são de natureza diferente? São de natureza diferente, mas esse fenômeno também, a esquerda faz parte, ela está tão convicta das suas coisas que ela está aceitando mentiras, coisas sem nenhuma base, se não são mentiras, são distorções, coisas sem nenhuma base factual, elas tomam como verdade e têm adesão enorme, na mesma proporção. Elas só são de natureza diferente da esquerda, elas são, né, o poder econômico que está por trás, o imperialismo que está por trás. Da direita são outras coisas, é o bolivarianismo que está por trás, marxismo cultural. Cada uma tem a sua estrutura dos seus inimigos, né? Mas a crença em informações não verificadas é altíssima dos dois lados. E ela é altíssima dos dois lados por esse fenômeno aí, que algumas perguntas falaram, do viés de confirmação, o fato de que isso não é um problema da política, isso acontece com absolutamente qualquer coisa, uma disposição psicológica nossa, que é muito acentuada pelo fato da gente estar bombardeado e hipermobilizado. Quando a gente acredita com muita convicção numa coisa, a gente não consegue enxergar evidências contrárias à nossa crença. A gente é cego. Esse é fenômeno que acontece na ciência, super estudado na psicologia. Acontece que, como a gente está enlouquecidamente engajado, a sociedade brasileira está enlouquecidamente engajado, esse fenômeno dessa cegueira, ela está atravessando toda a sociedade. E é por isso que a gente acredita num monte de coisas sem fundamentação empírica. Um monte. Uma pergunta aqui de alguém que não quis se identificar. Você não considera simplista atribuir ao discurso fascista coisas como que tem desprezo pelos direitos humanos, por intelectuais e artistas, que usa a religião como forma de manipulação, que deseja controlar e censurar a mídia? A condição de oposição ao discurso de esquerda, a pergunta veio dessa forma, ou seja, se você não está também caricaturando o fascismo, aliás, não entendi, mas enfim, eu entendi que você falou justamente o contrário, você fez uma crítica à esquerda por ter caracterizado o lado de lá como fascista, mas eu acho que a pessoa, talvez seja a pergunta para mim, né? Talvez seja para mim, que aí sim, o fascismo pode ser que seja para mim, né? Que tem desprezo pelos direitos humanos, com certeza, né? É uma simplificação disso? Não, porque isso faz parte de uma tradição do fascismo. Primeira coisa, né, que tem um medo, e boa parte desse medo, minha graduação é em História, mas boa parte desse medo é inculcado pelos próprios historiadores. Você não pode chamar todo mundo de fascista, porque isso é um desvirtuamento de uma condição histórica muito peculiar da Itália na década de 20, né, e na década de 30, e no período da guerra, e tudo mais. Então, você não pode banalizar o conceito de fascismo. Essa opinião tem uma origem aí historiográfica importante no estudo, talvez o principal estudo sobre o fascismo italiano, o estudo mais bem feito sobre o fascismo italiano, que é o estudo do Renzo De Felice, que dizia isso: não dá para comparar o fascismo com o franquismo, com o salazarismo, com o nazismo, né? Eu acho um pouco que o Renzo De Felice fez isso porque ele não era um grande estudioso do franquismo, do salazarismo, do nazismo, um pouco mais, né? Porque para estudar o fascismo você tem que estudar o nazismo. Gente, o nazismo imitou o fascismo, né? Ou seja, toda a indumentária, toda
A saudação hitlerista é uma saudação que vem do fascismo. Então, não existe esse negócio que não dá para comparar. Dá para comparar sim. Não dá para você extrapolar um conceito historicamente localizado. Dá para comparar sim. Senão a gente não falaria hoje em democracia, que é um conceito grego. A gente não está aqui de toga, andando no meio da ágora, né? E a gente fala em democracia. Não daria para a gente falar em política, que é um conceito grego. Não daria para falar em república, que é um conceito... É óbvio que dá. É claro que a gente não pode abusar, a gente não pode usar para qualquer coisa, né? Ou seja, a gente tem que respeitar as características essenciais. Agora, também é óbvio que não dá para descaracterizar e tomar o fascismo como... O fascismo é algo anti-intelectual? É. O fascismo não significa que o fascismo não teve intelectuais? Não. O fascismo teve grandes intelectuais. O fascismo era formado por gente ilustrada. Heidegger era apoiador do partido nazista. Um dos maiores filósofos que a gente viu no século XX, era um entusiasta. Era um dedo duro, apontava o dedo, aquele cara ali tem que ir embora, é comunista, tem que dar fim nele, aquele ali é judeu. Heidegger. Então é óbvio que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ou seja, eles têm um sentimento anti-intelectual em relação a um tipo de razão, a um tipo de construção racional do mundo ocidental, né? Bom, direitos humanos, né? A valorização do herói, do combatente, da coragem, de você colocar o seu espírito à prova, a própria morte, se preciso for, para defender a pátria, para defender os seus concidadãos, para ir à guerra. Esse espírito belicoso, eu preciso andar armado, eu preciso confrontar o meu adversário diariamente, onde quer que ele esteja, com a arma que ele tiver, e assim por diante. Eu tenho uma tarefa a cumprir, eu sou um soldado do partido, né? Então tem esse espírito. E o fascismo, obviamente, não tem nenhuma... Eles dizem isso explicitamente, acho que não tem dúvida, né? Qual a opinião do presidente da República sobre direitos humanos? A gente já ouviu isso, né? Então, acho que não é um discurso simplista, é um discurso transcrito, abre aspas, falou isso, né? Pode ser, pode ser. Pode ser que seja isso, exatamente. Acho que matou a charada. Que usa a religião como forma de manipulação? Depende, né? Aí o fascismo tem uma variação. A religião, o uso da religião, mesmo o racismo, ele não é distintivo de todo tipo de fascismo que existiu. Em alguns, o racismo foi importante, muito mais importante no nazismo do que no fascismo italiano, né? Porque não tinha muito a Itália não tinha muito um conflito racista para travar, né? O conflito era contra os comunistas e contra os socialistas. Esse que foi o caso do fascismo italiano do Mussolini na década de 20, de um país que não tinha perdido a guerra. A Itália não tinha perdido a Primeira Guerra. A Itália estava no lado aliado, né? Então, ainda não tinha crise de 29, quando o fascismo italiano chega lá. Então, tem variações? Tem, mas isso não é a essência do fascismo. E é por isso que a gente pode usar o fascismo como categoria analítica. A gente pode usar o fascismo para fazer estudos históricos e podemos usar o fascismo como categoria analítica, até usando o próprio Renzo De Felice, que dizia o seguinte: você tem o partido, o fascismo movimento, e você tem o fascismo partido e governo. São coisas distintas, diz o Renzo De Felice. Uma coisa é o fascismo quando ele é um movimento. Outra coisa é quando ele se transforma num partido que toma o poder e muda as organizações do Estado e muda as instituições que dizem quais são as regras do convívio da sociedade. Então você pode ter um movimento fascista
Um movimento você pode considerar como fascista. Esse movimento pode estar no governo, num governo, supostamente, hipoteticamente, e você pode até dizer: esse movimento fascista ainda não conseguiu fascistizar o Estado. Pode acontecer isso? Pode. O movimento deixou de ser fascista? Não. Não. Ele, enquanto movimento, continua sendo fascista. Mas, de alguma maneira, pode ser que a organização do Estado se protegeu para evitar que isso acontecesse, né? Quando termina a guerra e vão desnazistificar a Alemanha, um dos estudos mais utilizados na prática para mostrar o quanto que o povo de humanas é importante para você mudar a cara de um país, a Alemanha mudou por causa do estudo desse cara, que eu não vou lembrar o nome dele agora, que o título chama-se Behemoth, né? Ou seja, ele mostra como é que os nazistas nazistificaram o Estado, as instituições, o judiciário, né? As escolas, tudo. E aí ele dizia o seguinte: como é que o que eles fizeram e o que é preciso desfazer. Aí tinha toda uma agenda, os americanos ajudaram a construir uma agenda na Alemanha para dizer: isso aqui acabou, isso aqui não mais, você não, você nesse lugar aqui, sai para lá, né? Então, você mesmo numa sociedade pós-fascista, às vezes você precisa desfascistizar o Estado. E às vezes numa sociedade democrática, você tem organizações do Estado que são capturadas por figuras que vão fascistizar as instituições do Estado. Então é algo, não dá para banalizar o conceito de fascismo, mas também não dá para deixar de barato essa situação. A gente tem que perceber esses movimentos, porque é uma coisa muito mais complexa. Eu acho que a pergunta é importante por causa disso, torna muito mais complexa do que isso. Desculpa aí, eu nem achava que a pergunta era para mim, talvez nem seja mesmo, né? Mas, perguntas aí para o Pablo. Aí vou fazer um batalhão aqui, que eu acho que elas conversam entre si as perguntas. O livro Tempo Comparado, de Wolfgang Strick, fala de uma democracia liberal do lucro e de democracia por justiça social. Isso no mundo e no Brasil será a base dessa polarização extrema? Pergunta do Antônio Sérgio. No caso brasileiro, a concentração de renda favorece a polarização? Também no caso do Brexit, a Madalena, que é jornalista, tá? E deixa eu associar essas outras aqui, porque já que falamos de Brexit, então essa sobre desigualdade, né, e o problema aí da democracia liberal. Essas outras aqui, da Gabriela, da Carolina, né, falam sobre a questão da pós-verdade e da ultra-verdade, né? Você acredita que o tempo pós-verdade é mais adequado para tratar dessas emoções que nos movem? Como você avalia as violências contra os grupos minoritários que têm sido impulsionadas pelas notícias falsas? Tem uma relação também com a desigualdade social. Ultra-verdade e pós-verdade são conceitos diferentes. O Facebook poderia ser considerado um denominador comum que explica a polarização no mundo? E a Rússia tem algum papel nisso? Carolina Martins. Vai lá. Então, eu acho que eu não acho que a polarização é uma relação de classe. Eu acho que essa é a maneira como a esquerda gosta de se ver. Ela gosta de se ver como defensora dos pobres, que está lutando contra os defensores do rico. Assim como a direita acha que a polarização é entre éticos e corruptos. E eu acho que os dois estão, honestamente, acho que os dois estão errados. Não é isso que acontece. A gente fez, por exemplo, essas coisas estão mudando depois do fenômeno Bolsonaro. O fenômeno Bolsonaro mexeu bastante com a estrutura da esfera pública brasileira. A gente acabou de fazer uma pesquisa, convido vocês a darem uma olhada no estudo que a gente fez com os eleitores do Bolsonaro, para ver como mudou. Mas até um tempo atrás, a gente fez muita pesquisa com pessoas que iam a manifestações anticorrupção. E a sensibilidade social era alta, as pessoas defendiam escola pública universal, gratuita, sistema de saúde pública universal e gratuita. As pessoas defendiam tarifa zero, 50% defendia tarifa zero, que eu acho que é um nível de apoio maior do que tem no PT, para vocês terem uma ideia. Essa ideia de que o movimento
anticorrupção, que as pessoas que protestavam contra a corrupção, elas eram antissocial, não se sustenta. Eu acho que a gente juntou um monte de evidências empíricas mostrando isso. Do mesmo jeito, eu tenho profunda convicção que as pessoas de esquerda não são corruptas. É a maneira como você vê, você transforma o outro no anti-eu. E é por isso que acho eu que no movimento, na direita é muito importante falar de Lei Rouanet, falar de Bolsa Família e falar de cotas raciais, porque no discurso da direita isso mostraria de pão com mortadela, porque isso mostra que a esquerda é corrupta. Então os artistas não estão apoiando o Lula porque ele acha que o Lula trouxe benefícios sociais para. Estão apoiando o Lula porque ganharam uma boquinha da Lei Rouanet. Não é? Os sem-teto não estão apoiando porque acham que as políticas sociais beneficiam a classe trabalhadora, estão apoiando porque ganharam pão com mortadela, ou porque ganharam cotas raciais, ou porque ganharam Bolsa Família. E assim por tudo isso reduz o fenômeno do outro ao anti-eu. Tudo isso reduz a esquerda a corruptos. Não pessoas que apoiam corruptos na visão da direita. A esquerda inteira é corrupta. Aqueles milhões de pessoas que votam na esquerda são corruptas. Da mesma maneira que a esquerda olha para a direita e acha que aquelas pessoas são antissocial, que elas querem que pobre não ande de avião e tal. E aí os dois lados ficam pegando os lados caricatos, as coisas que confirmam as suas hipóteses, que são as pessoas mais caricatas do outro lado, que se encaixam nessa leitura e ficam promovendo elas no campo. E aí cada campo adversário vai se transformando no monstro do outro lado. E eu acho que esse é um fenômeno terrível que a gente tem observado aí nos últimos anos. A pergunta da Gisele chegou um pouco depois, eu já tinha feito um bloco, e acho que você já respondeu, né, de que maneira o antipetismo intensificou a polarização no Brasil. Acho que a sua própria fala acabou também de explicar um pouco isso. Você tem, pergunta do Ubirajara, alguma análise aí da repercussão da entrevista do Lula nas redes sociais? Você fez alguma? Não, a gente não fez, não. Robôs. Foi enorme, né? Não preciso nem fazer, foi enorme. Robôs. Qual o papel dos robôs dentro das mídias sociais e esfera política? Porque, bom, as pessoas se importam com os lá que você já falou, mas o papel dos robôs, né, nisso tudo? Boa pergunta. É muito importante no Twitter e muito menos importante no Facebook. Muito menos importante. Tem umas tecnicalidades. O Facebook foi muito atuante, andou derrubando todas as tentativas de manipulação da rede, houve um estrago. O Facebook, no processo eleitoral, fez uma verdadeira limpeza. Derrubou um monte de páginas, um monte de páginas maliciosas. E eu acho que o debate que aconteceu no Facebook foi razoável. O nosso drama no processo eleitoral foi o WhatsApp. E o Twitter ele é muito impactado por robôs, muito mesmo, porque você gera trend topics, você floda uma discussão, você atravessa, e ali tem muito robô. Muito robô. Ninguém sabe ao certo. As técnicas de identificar robôs elas são muito imprecisas, mas eu acho que ninguém tem dúvida que a quantidade de robôs no Twitter é enorme. Tá. No Facebook tem contas falsas, tá? É um outro fenômeno que não é de robôs. O Facebook fecha todo dia 1 milhão de contas falsas. Todo dia. A pergunta da Luísa também chegou um pouco depois aqui, acho que você já respondeu todas. Né, como a tecnologia influencia a alienação. Ela pergunta sobre falta de mobilização. Na verdade, você mostrou que tem uma intensa mobilização ocorrendo. A única pergunta dela aqui que não foi respondida é: o envolvimento de Bolsonaro com essas notícias são passíveis do seu impeachment? Luísa, como assim, Luísa? Acho que não, Luísa. Eu vou responder pelo Pablo, que eu já vi que ele não quer responder. Não, porque, né, caracterização de crime de responsabilidade e talvez a reforma da Previdência tenha mais chance do que a questão das fake news. Sérgio Vieira, que futuro você vê a curto e médio prazo para a mídia e jornalismo tradicional? Que é uma pergunta recorrente, né? Ou seja, como é que as mídias tradicionais que estão tão desmoralizadas, não sei se na falta de um termo melhor, podem se contrapor a isso? Você não acha que a mídia tradicional queimou muito do seu cartucho várias vezes e fica cobrando credibilidade quando ela, de certa forma, pecou, obviamente sem fazer
sem dizer que 100% da mídia seguiu esse padrão, mas boa parte da mídia corporativa, né, contribuiu para esse tipo de espiral da polarização, para usar o termo que você utiliza? Eu acho. Eu já falei muitas vezes, assim, as redações sempre me chamam lá o pessoal do grupo para a gente apresentar dados empíricos sobre notícias falsas. Uma coisa que eu sempre falo para os editores os meios de comunicação, eles têm o dever de dobrar a aposta, não seguir a regra. Eles dizem, esses sites maliciosos, hiperpartidários, e nós que fazemos o jornalismo profissional. Eu acho que tem alguma diferença entre eles. Mas para os meios de comunicação tradicionais terem moral para julgar, eles precisam elevar muito o padrão e seguir à risca digamos, a ética profissional que eles dizem pela qual eles se pautam. Todos os meios de comunicação profissionais, os 3 principais jornais, as 4 redes de televisão, as 3 revistas, acho que hoje nós temos basicamente 3 revistas, né, de circulação nacional, todas elas defendem um modelo de jornalismo de equilíbrio. Não de neutralidade, mas de equilíbrio, que deve escutar os 2 lados, não é? E que não é o papel do jornalismo ficar editorializando a notícia. Ao passo que praticamente toda a mídia alternativa, de esquerda e de direita, defende a partidarização. Quase toda ela, talvez tenha alguma exceção, mas não está me ocorrendo nenhuma única exceção, nem a direita, nem a esquerda. Então, o nosso panorama ele é bem. Então, quando a grande imprensa olha e fala, vocês estão se engajando, isso não é uma boa forma de comunicação, deixando de lado se é jornalismo ou não é uma boa forma de comunicação. A forma adequada de comunicação se vocês quiserem, o modelo da BBC inglesa, né, desse equilíbrio, de buscar o equilíbrio, de escolher as palavras que são mais neutras, de descrever uma mesma coisa de 2 maneiras, tentar retratar o debate de uma maneira muito equilibrada, se esforçando para ser equilibrado. Se essa é uma virtude da comunicação, do jornalismo profissional, eu acho que o jornalismo da grande imprensa tem que fazer um esforço para ela poder julgar, apontar o dedo para os outros. Eu acho que está longe de cumprir esse padrão. Os outros, pelo menos, eles não aspiram a fazer isso, né? O que acontece, o que é curioso, o que acontece é que os 2 lados acham que, se eu fizesse jornalismo imparcial, o resultado seria jornalismo de esquerda ou jornalismo de direita. Os 2 lados acham isso. É bem curioso. Então, eles ficam falando, se fosse neutro, se a mídia fosse boa, ela fosse neutra, ela seria de direita. E a esquerda também diz, se ela fosse crítica, ela seria de esquerda. Né? Na verdade, os 2 lados não estão praticando um jornalismo ou uma comunicação muito editorializada nos 2 lados, a esquerda e a direita, e os meios de comunicação pecam bastante. Eu acho que ela é menos editorializada do que os outros 2, mas em alguns assuntos são pesadamente editorializados. Por exemplo, a reforma da Previdência é uma cobertura que está longe do equilíbrio, acho que em quase todos os veículos da grande imprensa. Bom, a última que chegou pedindo para você falar sobre Steve Bannon, Julian Assange, Edward Snowden. Steve Bannon você já citou. Julian Assange, Edward Snowden, você acha que tem alguma importância nessa discussão que você faz? Você acompanha a trajetória deles e as polêmicas em torno dos 2? Acompanho bastante, mas eu acho que não tem muito a ver com o nosso assunto aqui da polarização, né? O Steve Bannon, eu estou bem... Não sei se vocês viram, saiu um documentário recente aí sobre o Steve Bannon, passou no festival aí de documentário semana passada. De direita? Documentário de direita ou de esquerda? O Steve Bannon, ele não é esse cara super poderoso, ele é mais ou menos um cara fracassado. Se vocês acompanharem a trajetória, vocês vão ver que o Steve Bannon é um cara fracassado, foi chutado da campanha do Trump. Ele está tentando costurar, assim, ele não é esse super poder. Porque, na verdade, nós temos a tendência a atribuir a uma espécie de superpoder, porque a gente não quer confrontar a realidade. As pessoas votaram no Bolsonaro. As pessoas votaram. Então, eu falo, não foi as pessoas que votaram. Elas foram enganadas para votar no Bolsonaro. O outro lado faz a mesma coisa. O povo brasileiro não votou na Dilma. Ele foi enganado pelo PT para levado a votar na Dilma. Mas as pessoas votaram, as pessoas têm lá as suas razões. Eu acho que se a gente olhar com menos paixão, a gente vai entender, e é importante entender para que essa votação não volte a acontecer. Tem que entender, tem razões que não são que as pessoas foram enganadas. Elas têm os seus motivos para... que não é só o logro, que é a burla.
Eu acho que aconteceram, a campanha do Bolsonaro apelou para certas questões que a esquerda não tem muitas respostas. Eu acho que a gente devia olhar para isso. Perfeito. Eu quero agradecer ao Pablo Hortelada aqui pelo belo debate que ele nos proporcionou. Quero agradecer a vocês pelas perguntas, pela audiência. Eu sempre imagino, né, que o confronto com uma plateia tão qualificada como essa também leva a gente a refletir, né, sobre tudo que a gente pesquisa, escreve, sobre coisas que a gente deveria dar mais atenção e sobre raciocínios que talvez não estejam muito claros ou bem conectados. Então, esse exercício de diálogo é fundamental. Então, muito obrigado, gente. Boa noite aí a todos. Bom descanso. Boa noite.